Olá, tudo bem com vocês? Começa agora mais um programa Tela Política, direto dos estúdios do SBT Interior. Programa original da plataforma de streaming, o Tela 2. Hoje, quem a gente recebe nos nossos estúdios é o cientista político, professor universitário e colunista do jornal Estadão, Araré Carvalho. Seja bem-vindo, Araré. Obrigado, prazer é todo meu. Vamos bater um papo hoje sobre política e o cenário atual. Sim, exatamente. A gente está a menos de 9 meses das eleições e a gente está decidindo o futuro do nosso país nas urnas este ano. Então é importante que as pessoas tenham noção do que vem por aí. Vamos começar fazendo um apanhado geral de como que está a situação política, o cenário político do Brasil hoje. A gente vê que está polarizado, tem dois lados e tem um terceiro lado chegando aí, mas ainda muito fraco. Como que você vê esse cenário político hoje no Brasil? Bom, como você disse, a gente tem um cenário polarizado e é bom a gente deixar claro que isso não é a exclusividade do Brasil. Se a gente for pegar no mundo todo, né, você vai ter essa tendência à polarização. O que é ruim, por um lado, porque você acaba diminuindo as possibilidades de debate, de conversa, a gente fica muito focado só em duas figuras. A gente tem outras opções, que a gente chama aqui de terceira via, né, que estão tentando se efetivar de fato, né? Esse momento a gente brinca, é igual quando você tem uma casa e finge que vai colocá-la para vender só para ver o preço dela. Tem muita gente que coloca o nome para ver o resultado que dá esse nome, para ver se tem aderência. Nós temos na terceira via, né, hoje mais consolidado, o ex-juiz Sérgio Moro, Ciro Gomes, que lutam para sair desse patamar dos 10%. Muita gente esperava, por exemplo, que o Moro já tivesse um pouco mais O que acontece que esses números das pesquisas que já vêm ocorrendo desde o ano passado, de outubro do ano passado para cá, essas pesquisas divulgadas, não se muda as intenções de voto. A gente percebe que o Lula permanece à frente, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, e em terceiro lugar vem dividido entre Ciro e Sérgio Moro. Por que esses números ainda não mudaram? O que está faltando para a população entender o que está acontecendo no cenário político? Eu acho que a gente tem alguns ingredientes aí, né? Tanto o ex-presidente Lula como o atual presidente Jair Bolsonaro, eles têm já um handicap, eles têm eles estão muito presentes na memória do povo. Então, quando você não tem da campanha, geralmente os nomes mais lembrados são aqueles mais conhecidos, né? Então, você tem essa questão. Os dois também, tanto o ex-presidente Lula como o atual presidente Jair Bolsonaro, tem uma base ali de 25%, 30%, muito sedimentada de eleitores, que dificilmente vai baixar disso, né? Tanto Lula como Jair Bolsonaro. A tentativa deles é aumentar, sair um pouco dessa base. Eu acho que o fato da gente não estar ainda em campanha, a não ser o Ciro e o Moro, que eu acho que está mais fortemente, né? O Ciro já lançou campanha, tem marqueteiro definido. Está fazendo viagens à cidade por todo o país, sim, exatamente, né? como o Moro também está fazendo, né? Eu acho que a tentativa deles de romper esses 10%, só vai acontecer, e pode acontecer, quando a gente começar de fato a campanha, e a gente tem que ver em que bases que essa campanha vai se dar, né? Qual vai ser o mote dessa campanha? A gente já teve as eleições onde a gente falava que queremos políticos não políticos, né? As pessoas que não têm tradição na política, pessoas novas. Depois que foi a onda da mudança que ocorreu nas últimas eleições para governador e presidente e também para prefeita 2 anos atrás. Sim, né? Para prefeito já aconteceu, a gente teve uma série de governadores que não tinha esse lastro, né? O Zema, o próprio Dória. Pessoas que surgiram novo na política porque não eram políticos, né? Sim. E que agora estão tendo a chance de mostrar que realmente vieram fazer. Sim. E por outro lado, grandes políticos que se mantêm na política, mas que também, em algumas eleições, acabaram perdendo, não entraram, ficaram de fora. Né? Sim, sim. Porque eu acho que teve essa é a mudança mesmo. Essa coisa da renovação, que eu acho importante. A gente carece de novas lideranças no Brasil. A gente ainda produz poucas lideranças no Brasil. Então, a gente precisa desse cenário de renovação. Então, teve esse debate, né? Olha, a campanha foi em torno do, vamos mudar. Teve uma onda forte, que foi tracionada, inclusive, pelo atual presidente Jair Bolsonaro. E também a questão do debate sobre a ética também teve muito forte. A gente tem que pensar qual vai ser o mote dessa campanha, qual vai ser o grande tema. Será que é emprego? É saúde? Eu acho que a questão da ética não vai ser mais a central como foi. Professor, quando a gente, nas eleições anteriores a essa última para presidente, a gente já tinha políticos conhecidos e partidos muito conhecidos. A gente percebia que ficava polarizado entre PT e PSDB, grandes partidos que comandavam a política do Brasil. Veio a onda da mudança, o brasileiro conheceu um político diferente. Aquele que ainda não tinha se expressado e que pôde mostrar o trabalho. Sim. Nesse tempo de lá para cá, você acredita que esses políticos conseguiram mostrar esse trabalho ou que ainda não convenceu a população e que a população precisa ter mais maturidade para esse ano conseguir fazer uma escolha talvez melhor e mais certa? Eu acho que, primeiro que existe toda uma estrutura, uma engrenagem política que, por mais boa vontade que você tenha, muitas vezes você não consegue alterar coisas rápidas. A gente ouve alguns
deputados, senadores que falam dessa frustração, né, de imaginar que vai chegar lá e vai conseguir fazer alguma coisa mais efetiva e é barrado com a burocracia, com a necessidade de aprovar. Com o próprio sistema, o próprio mecanismo político. Exatamente. Né? Então, primeiro que eu acho que o candidato tem que tomar cuidado quando ele vende que ele vai ser uma mudança ou que ele vai romper. Eu lembro do Enéas que fazia isso. Mas cuidado é o eleitor de acreditar dessas promessas de grandes mudanças. Sim, né? Inclusive dentro das limitações que cada cargo permite. Tem muita coisa que ele não tem condições de fazer. Agora, eu acho que a democracia ela é importante porque ela é pedagógica. Né? Ela é pedagógica em que sentido? A gente vai testando, vai experimentando, vê o que deu certo, o que deu errado, vai melhorar aqui, vai melhorar ali. Então, nesse sentido, já que a gente está falando sobre essa questão de pensar o voto, pensar a eleição, acho que a gente tem que começar, e agora a gente está mais maduro do ponto de vista da democracia, né? A gente sempre dava essa desculpa, o Brasil é um país novo democraticamente, e é verdade, se você pegar outros países como Inglaterra e Estados Unidos, tem uma tradição democrática maior que a nossa. Mas nós não estamos mais no jardim da infância. Já passamos para o ensino médio. Já fomos para o ensino médio, está na hora da gente ter um pouco mais agora de maturidade nesse processo de voto. Como que o eleitor consegue adquirir essa maturidade? Ele precisa fazer o quê? Prestar atenção no que está acontecendo? Em programas como Tela Política, por exemplo, serve de apoio para ele também definir esse pensamento? Sim, nós temos hoje bons programas, como é o caso da Tela Política, temos sites de acompanhamento do mandato dos deputados, por exemplo, senadores, que você sabe o que o sujeito fez, o quanto ele gastou. Né? Porque o sujeito gasta, mas tem um mandato produtivo, ok. Agora, se o sujeito gasta e é um zero à esquerda, é péssimo. Então, eu acho que uma coisa a gente deveria tomar como lição. Né? Nós temos uma tradição... Importante, pessoal. Uma tradição muito personalista no Brasil. A gente vota muito nas pessoas, né? No sujeito, no indivíduo, no nome. Eu acho que a gente tem que começar... Como se fosse um salvador da pátria, digamos assim. A gente estava conversando em off ali agora, eu falei para você que eu acho que é resquício... do mito sebastianista português, né? Ficar esperando sempre a redenção através do nome. Eu acho que a gente já pode começar a pensar a política em termos de projeto, de fato. Você que está em casa, você tem que pensar, olha, o que eu quero para o país daqui 50 anos? Isso, mas daqui 50 anos é muito, hein? Mas você tem que pensar isso. Que projeto começa agora, né? Começa agora, a gente tem que ter um projeto de país, né? E ele tem que ser pensado a partir desse projeto. Mas como separar, já que o candidato é o nosso representante, se ele chega na frente das câmeras nas épocas das campanhas e promete que vai fazer, a gente tem que acreditar em alguém, porque aquela pessoa vai representar o nosso voto e a nossa sociedade lá em Brasília nas decisões grandes do país, que vão mudar o país. Como a gente pode acreditar, então? Como fazer com que a gente acredite nesses políticos que não vai ser mais uma vez promessa? A gente pode, primeiro, ver o histórico, né, se ele já foi candidato anteriormente, se foi eleito anteriormente, um pouco do histórico é importante. Ver realmente se ele promete não estar fora da alçada dele. E eu acho que o mais importante, né, nesse sentido, é a gente conseguir acompanhar depois da eleição. Nesse sentido, o país mudou. Hoje todo mundo sabe o nome dos ministros do STF, de ministros, coisa que a gente discutia, seleção brasileira só. E é uma coisa interessante que você está falando agora, professor, porque muita gente nem lembra em quem votou nas últimas eleições, né? Sim, sim. Então a gente tem que acompanhar. A gente imaginar que o processo democrático, a eleição é fundamental. A eleição é tipo um recall que a gente faz de 4 em 4 anos, que a gente decide vai continuar, vai mudar, vai para onde. Só que esse é uma etapa desse processo. A gente tem que acompanhar esse mandato. E a gente pode acompanhar hoje através de redes sociais, através de plataformas que acompanham o Senado, que acompanham o Congresso, que acompanham o presidente. Ou seja, esse segundo ponto, esse segundo passo é fundamental para a gente poder cobrar, como você disse. Entender para poder cobrar. Então, a gente pode cobrar o quê? A partir de projetos, a partir do que o sujeito disse. Realmente é isso. A gente não tem onde se fiar a não ser na proposta. Mas qual que é a proposta para a gente poder cobrar depois? Professor, e quando o eleitor não tem a quem escolher, candidato A, B, C, D, E, F, não agradou, como que ele faz para tentar achar um caminho? Ele precisa estudar? É um papel do eleitor saber em quem vai votar, pesquisar, se interessar pelo processo eleitoral, porque isso efetivamente volta para ele, né? A gente sabe que a escolha, ela bate de volta, né? Sim. Aí a gente vai para um conceito do Kant de cidadania ativa, né? O que é cidadania ativa? Cidadania é eu saber dos meus direitos, todos os direitos, mas também dos meus deveres como cidadão. E aí nessa parte, é a parte chata realmente da gente viver em sociedade. A gente tem que estudar um pouquinho, ler, acompanhar o programa, ouvir, né? Para a gente poder formar a nossa opinião e, de repente, até se você quiser, não votar em ninguém, que é um direito seu também. Mas essa decisão de não votar em ninguém é pensada. Sim. E você sabe, quando você não vota, você tem que aceitar aquilo que impuseram para você. Né? Teve uma marca de lanchonete que fez uma propaganda fantástica um tempo atrás.
É que a pessoa falava que, pode ser qualquer lanche. Aí ele entregava um lanche de pão com cebola para ele. Falava, como você não optou, você tem que aceitar o que veio para você. Aí a parte chata da democracia é a gente acompanhar. Mas acompanhar como, né? A gente é muito passional também, né, no processo político, né? Quase como se fosse um time de futebol. Brigamos. Eu acho que também é outro passo que a gente tem que avançar. Amadurecer o debate político. Sim. O Tela Política tem recebido aqui, semanalmente, 2, 3 nomes da política que estão pré-candidatos às eleições desse ano, tanto para presidente, como para governador, como para deputado. E a gente percebe que, muitas vezes um fala do outro e apresenta proposta também. Então, assim, a gente abre um canal, como o Tela Política, para realmente mostrar ao político o que ele pode fazer. Isso é importante, a população ficar atenta a esse tipo de visualização, né? Sim. A esse tipo de informação. Sim, é fundamental porque a gente tem que pensar que democracia e política, a política, acima de tudo, é a arte da gente saber conversar com quem pensa diferente. A gente pensar e conversar com quem pensa igual é muito gostoso, é muito fácil, mas dificilmente a gente avança. Qual que é o problema? O problema é que o debate político no Brasil há um tempo já, e não só no Brasil, a gente teve casos em outros países também, ele vem se tornando uma luta quase, ou seja, o debate político, qual que é a função do debate? É nós apresentarmos opiniões, chegarmos a algumas conclusões e avançar. Aqui no Brasil é uma preocupação de quem lacrou, de quem humilhou quem. É um jogo de ataque e defesa. O turn down for what, né? Colocar o oclinho, olha, eu pego um trecho do nosso debate que eu te humilhei e coloco isso na internet. Ou seja, o debate ele perdeu a essência, que é a gente conseguir pensar, em última instância, os destinos da sociedade. Gente, tudo é político. Quando você opta por pegar um papel de bala e jogar no chão ou jogar no lixo, você está tomando uma decisão política. É uma escolha, né? A política é justamente a gestão da polis, da cidade, do estado, do país. Então, primeiro, fazer o que muita gente faz, demonizar a política é errado. Não, a política é importante para todo mundo e a todo momento aquela coisa, político não presta, não é assim? Não, lógico que não. A política é um meio... Não pode generalizar. A gente sabe que tem muita gente séria Sim. e gente que quer fazer pelo país, pela cidade onde mora, né? Sim, então eu acho que esses espaços democráticos são importantes para a gente ouvir. É óbvio que o ataque ele faz parte desse processo, né? Você precisa criar dois jogadores, criar o seu antípoda, né? Mas o ataque não convence o eleitor. O ataque é entre os dois políticos, digamos assim, entre as partes envolvidas, né? O eleitor ele está vendo de camarote esses ataques, essas defesas. Então ele precisa saber exatamente isso, né? Não vou me envolver nesse meio, né? Sim. Eu estou do lado de cá, eu sou espectador, né? Muitas vezes esse ataque também atende muito mais aquele núcleo central do que apoia o candidato, para dar aquele fervor, para dar um gás. E hoje no Brasil a gente sabe que tem muito eleitor fanático, né? Defendendo um, defendendo o outro. A gente percebe isso nas redes sociais. Você está falando de espaços democráticos, a rede social é um espaço muito democrático e muito viável para quem quer prestar atenção nas eleições, na política brasileira, porque a gente conhece muito os políticos através da internet. Sim. Só que a internet também é palco de fake news, de agressões. Como que isso está se armando para as eleições de 2022? A gente percebe uma preocupação, né, do Tribunal Superior Eleitoral muito grande com isso. Né? O Barroso fechou um acordo, inclusive, agora com a Google, o WhatsApp, para várias plataformas. Para as várias plataformas, para tentar dirimir esse problema. Quando for ter impulsionamento via rede social dos candidatos, vai ter que estar claro lá que isso é impulsionado, é pago. Né? Então, eles estão com uma série de medidas para tentar diminuir o impacto das fake news. Outra coisa, o eleitor, a gente já passou por uma eleição que teve muito fake news. A gente também tem que saber filtrar. O problema da fake news é o conselho que você dá para o eleitor. Sim, e tomar cuidado com a pós-verdade. É o que você disse. Olha, se eu recebo uma notícia que aquilo está falando mal de uma pessoa que me agrada, a tendência de eu compartilhar ela, por eu concordar com aquilo, ainda que não seja verdade, é falando bem, né? Sim, é o que o pessoal chama de pós-verdade, ou seja, eu pego uma parte da verdade e generalizo ela, ou pego uma análise, torço para tirar o que eu quero dali. Eu acho que o eleitor também já tem maturidade nessa eleição para poder fazer esse filtro. Como você disse, temos as redes sociais para acompanhar, as redes sociais já são profissionais dos políticos também, eles têm gestores nesse sentido, mas a gente tem muito lugar ainda para se informar, ainda que a maioria dos meios de comunicação... E tem os sites oficiais do governo, né? E tem o paywall, né? Tem muitos lugares que precisa pagar para ter acesso à notícia. Então, o que acontece? Acabou difundindo muito esses sites que não tem editor, não tem quem assina, não tem nada. Então, a gente tem sempre que procurar isso, né? A gente tem meios confiáveis, tem fontes confiáveis para a gente saber e, acima de tudo, né? É duvidar. Eu recebi tal informação, mas será que é verdade isso? A gente tem hoje em dia até como simular vídeo, né? Da pessoa falando uma coisa que ela não disse.
Então a gente tem que ter muita cautela nesse sentido. Sempre que for uma coisa, fala, pô, por mais que eu ache engraçado, eu acho que pode ser verdade, será que é? Antes de eu compartilhar nas redes sociais, antes de eu mandar para meus amigos. E é o que você disse, esse núcleo mais fanático parece não estar muito interessado num debate político, né? É muito mais essa coisa, eu quero que o meu ganhe, meu time ganhe. A gente vive agora torcedores morrendo por conta de futebol e a gente não quer que isso aconteça na política. A gente não tem que ser fanático por político. Isso é um retrocesso, né, da democracia, digamos assim. Ser fanático por político é meio bobo, né? A gente tem que pensar que a gente está escolhendo um funcionário. Isso é um recado importante para você, eleitor, né? A gente tem que pensar que a gente está escolhendo um funcionário e a gente tem que pensar que capacidades ele tem, né? Para atender o que é uma demanda emergente. A gente sabe que o dinheiro é pouco, tem que ser bem investido, tem que ter prioridade. Aonde vai ser investido isso? Qual que é a proposta do sujeito? A gente tem países desenvolvidos, países de primeiro mundo, como, por exemplo, na Europa, a Suíça, o primeiro-ministro ele vai trabalhar de metrô e as pessoas aqui no Brasil escutam essa história, acham, nossa, mas como assim de metrô? E, por outro lado, também tem governantes brasileiros e representantes da política brasileira que também abrem mão dessas regalias. Na verdade, eles não estão fazendo nada demais, né? Uhum. Porque o salário deles eles vão receber. Sim. Mas, enfim, o brasileiro precisa entender que o político é um funcionário dele, né? Um funcionário caro. E é um funcionário caro. Então, que assim, abrir mão de regalia talvez seja o mínimo que ele possa fazer, né? Sim, eu acho que isso no Brasil tem que ser discutido mais cedo, mais tarde. E respeito ao trabalhador brasileiro, por exemplo. Porque quando a gente fala de salário, o salário é a mínima parte, né? A gente sabe que tem uma série de assessores, vale paletó, 14º, 15º salário, pagamento de passagem aérea, algumas coisas estruturais que são fundamentais para você exercer, né, que eu acredito, sim, mas eu acho que dá para a gente cortar. Para dizer, olha, mas isso vai ser relevante, né? Vai dar bilhão, como diria o Ciro Gomes? Não vai, mas você dá exemplo. Um país pobre como o nosso, que passa por dificuldade, não é só a questão de que se esse dinheiro vai fazer grande diferença ou não, mas certo, é o exemplo que você dá. Nos últimos anos, o Brasil tem passado por uma reforma, o início de uma reforma política. Ano passado, algumas regras se alteraram, né? E esse ano a gente chega com uma eleição um pouco diferente. Antigamente a gente tinha coligações partidárias, que os partidos se uniam para conseguir mais horário político, mais espaço na mídia. Esse ano não tem mais isso. Agora mudou-se, né? Agora, explica para a gente um pouquinho o que é essa federação partidária que agora está se falando e que os partidos estão começando a mexer as peças do jogo. Eu acho que foi um meio termo que se achou, porque a crítica que se fazia à coligação é que ela era muito efêmera, por exemplo. Só durava até as eleições. Durava as eleições, então os interesses eram basicamente isso que você disse. Eleitoreiro, era um voto do eleitor, exatamente. Né? Você tem aqueles candidatos puxa-voto, que fazia muito isso, né? Que trazia dentro da coligação 2, 3 candidatos puxa-voto, puxava aqueles caras com menos votos, mais horário na TV, que até hoje eu acho que é discutível o impacto que tem isso, né? Diminuiu muito. E esse ano volta, né, a propaganda eleitoral. Sim, sim. O eleitor vai voltar a ver os candidatos na telinha, né? Sim. Na rádio. Rádio, exatamente, né? Então, a questão pensou-se, olha, será que a gente tem como fazer um meio termo? Não vai ter mais coligação, mas você sabe que existem outros interesses que estavam muito fortes. O que é, então, uma federação partidária, para o eleitor saber, que é um nome que vai se ouvir falar muito daqui para frente? Sim, eu acho assim, que nessa eleição a gente não vai ter muitas ainda, por conta do entendimento dela. A federação, ela se difere porque os partidos que se unirem nessa frente têm que ter um estatuto até próprio, tem que ser registrado, né, junto com os partidos, até acho que 60 dias antes da eleição, 80 dias antes da eleição, e tem que ter uma duração de 4 anos, ou seja... Tem que ser fiel àquela união. Né? Exatamente, a diferença é essa, né? Você estabeleceria pelo menos uma certa perenidade nessas relações. Não só com intenção eleitoreira, digamos assim. Você teria que ter uma integração programática de fundo ali. Então, você Isso torna mais verdade a intenção do político, digamos assim? A questão que a gente tem no Brasil, muitos partidos, né? Acho que a gente está com 33, 34 partidos, eu nunca sei de cabeça, porque tem uma variaçãozinha ali, 33, 34 partidos. É muito partido. Então, a ideia é você aglutinar esses partidos em federações para você ter uma maior clareza da representação. De fato, não tem 33 formas de pensar. Isso muda alguma coisa no voto, não? Muda alguma coisa no voto, porque você pode pensar agora que quando você está votando, né, você está votando num programa multipartidário. Por exemplo, eu, eleitor de São Paulo, vou votar numa federação partidária que tem, por exemplo, Minas, Mato Grosso, Goiás e São Paulo juntos. Se eu votar nesse partido... Esses quatro estados, eles vão governar de um modo semelhante? Como vai funcionar? Não. Funciona só dentro do estado
e dentro do governo federal. Certo. Então, é aquela frente do O que governo... chega, os pedidos serão os mesmos, digamos Sim, assim? sim. Por exemplo, a prestação de conta é partidária, é individual. O repasse de verba é para os partidos, não é para a federação. A federação seria uma aglutinação muito mais ideológica, e programática. Mas o que muda para o eleitor, por exemplo? Para o eleitor, ele vai ter que pensar justamente nisso, né? Olha, você tem que pensar que junto com esse partido, tem um outro partido que de repente não é o que você concorda, tem pessoas lá que não são... que você não gostaria de estar lá. Então você tem que pensar um pouco nisso, né? Porque você acaba filtrando um pouco mais o seu voto, ele fica um pouco mais comprometido, porque você não se compromete só com aquele partido, aquele candidato, mas com todo esse escopo de pessoas e ideias que estão juntos. Entendi. Né? Agora, o partido vai continuar fazendo prestação de contas individuais, vai receber verba individualmente, né? E vai ser e hoje em dia é o partido que decide como vai ser feita essa distribuição de verba, né? Você estava falando de novidades, a gente tem essa novidade de para a próxima eleição vai se contar o número, vai ter o voto dobrado, né? Para negros. É justamente isso que eu ia falar. Muito se falou há pouco tempo atrás sobre o fundão, que é uma verba bilionária que a população, ao modo de ver, não encarou com os bons olhos. Muito dinheiro para partidos gastarem esse ano nas eleições. Bom, já foi aprovado, a coisa vai acontecer e os partidos estão com muito dinheiro em mãos. Esse dinheiro ele vai ser distribuído conforme o voto para mulheres e candidatos à Câmara que ganharam de cor negra, é isso? Não necessariamente que ganharem, mas para a próxima eleição, sem ser agora 2022, já a 2024, Sim. né, e depois 6, porque assim, na verdade, essa verba do fundão ela é dividida assim, 2% vai para todos os partidos, independentemente se tem deputado, se tem senador, 2%. 35% é dividido proporcionalmente. Pelo tamanho do partido. A participação com mais dele. representatividade ou menos. Exatamente. Na Câmara, 15% também proporcionalmente representação no Senado. Né? E outros 30% vai ser distribuído de que forma? Justamente levando em consideração essas questões. Olha, na eleição de 2022, esse partido teve tantos votos em mulheres e tantos votos em negros. Ainda que eles não tenham sido eleitos, esses votos em candidatos negros e mulheres valerão o dobro, porque também esses 30% é dado para os partidos a partir da quantidade de votos que eles tiveram na última eleição. Você lembra que tentou colocar cláusula de barreira para tentar eliminar um pouco dos partidos? Aí falou-se questão de representatividade. A ideia, né, é simples, é aumentar o número de mulheres e de negros participando. De fato, se a gente olhar a sociedade, ela não está espelhada no nosso Congresso nem no nosso parlamento. Você tem a maioria de homens, cabeça mais branca e brancos de pele também. Então, a tentativa é justamente essa, fazer com que os partidos peguem essa verba, que o partido tem autonomia para decidir como vai investir, e invista em candidatos mulheres, em candidatos negros. Só temos que tomar cuidado, porque a gente já viu coisas parecidas. Você pega candidatos laranja, né? A pessoa não tem a mínima vocação política. Por exemplo, artista, alguém famoso, só para ganhar voto, na verdade nem quer ser, mas aceita entrar na disputa justamente para... Ou você pega lá mulheres para se candidatar, né, que não nas quer... últimas eleições teve bastante isso. Né? Que é a candidatura laranja, né? Você pega ela... Só para cumprir cota, digamos assim. Cumprir cota, exatamente, para depois, de repente, ter mais verbas na próxima eleição. Entendi. Olha, não tem chance de ganhar e o partido não trabalha muitas vezes a pessoa. A estrutura política brasileira com relação à democracia ela é muito bacana, né? Ela funciona. O que falta são quem está envolvido no sistema fazer a coisa funcionar direito, não é isso, professor? Eu acho que aí vem uma parte, né, dos políticos, mas os políticos não vêm de Marte, né? Eles nascem, são criados aqui no Brasil com os nossos valores, eles são parte da nossa sociedade também, então de forma mais severa e de forma mais atenuada, eles reproduzem, em última instância, os vícios e virtudes da nossa sociedade. Então a gente tem que olhar um pouco para a gente também enquanto sociedade. Sim, eu ia te perguntar justamente isso, qual que é a culpa do eleitor nisso que ocorre hoje em dia no Brasil? Nessa falta de política pública, nessa falta de governança olhando para o povo? Eu acho que a primeira coisa nossa, que é culpa nossa, é a gente ter, durante muito tempo, demonizado política. Política é feita a todo momento, ponto. Esqueça. Se a pessoa falar, olha, eu não faço política, é mentira. Faz. Política é necessária para a vida em sociedade, porque a gente vive em conjunto. Se a gente não tiver regras básicas de convívio, não conseguir organizar a sociedade, por mais feliz que você esteja trabalhando, ganhando bem, você não vai ficar feliz, você vai sair daqui com medo de uma pessoa te assaltar, você vai ver uma criança passando fome. Então, a gente tem que viver em sociedade e pensar a solução coletivamente para isso. Acho que a primeira coisa é a gente pensar que a política é necessária. O segundo ponto fundamental que a gente já tocou é pensar de forma propositiva. Nós temos que superar um pouco dessa coisa desse ranço. A briga política é normal, a discussão política é normal, mas a gente tem que ver além disso. Olha,
A política não é para saber se A ou B vai ganhar, mas que caminho a gente quer para o país. A gente tem que ter um projeto de país, poxa. Se na sua casa você não tem um projeto com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira, olha... Projeto de vida, vamos né? trabalhar, vamos tentar fazer uma reforma. Você tem que pensar lá na frente, para a gente saber que caminho a gente vai seguir. Senão a gente fica um barco à noite sem nenhum farol. Esse farol é o quê? Olha, que país a gente quer para a gente? Eu não preciso determinar suas preferências pessoais. Isso aí são pessoais. Agora, o que é coletivo tem que ser debatido coletivamente. Esse é um ano de eleição e o brasileiro vai às urnas para escolher o futuro do país. É um processo muito importante que a gente precisa amadurecer isso e saber escolher, saber em quem votar. Esse é o principal ponto de partida, digamos assim, conhecer o candidato, ir às urnas e fazer valer o voto. Sim, e a gente tem instrumentos para conhecer, né? Tanto legislações anteriores como informações. Nós temos sites muito interessantes que fazem acompanhamento. Então, alegar ignorância não dá. Mesmo se o cara não foi político, ele tem uma vida como empresário, como advogado. Como pai de família. Como pai de família. Então, a gente como síndico, como vizinho, né? A gente tem que avaliar isso. E a gente consegue pegar isso como base para avaliar alguém que está se candidatando a ser um representante nosso, Sim, né? A gente tem condição de fazer isso. E, acima de tudo, né, as intenções, né? A democracia ela é muito boa, como você disse. E a do Brasil ela é bem estruturada. Só que a democracia ela precisa de pessoas que sejam republicanas, né? E uma vez me perguntaram o que é ser republicano, né? Republicano vem de república, que é relis publis, coisa do povo, coisa de todos. Ou seja, é aquilo que pertence a todos. E aí uma vez eu li uma definição de republicano. E ele fala assim, olha, lembra da sua mãe nos almoços de domingo na sua casa? Né? Quando tinha almoço, que tinha tio, tia, vovó. A sua mãe só sentava para comer depois que estava todo mundo servido, que tinha prato para todo mundo, talher, que o refrigerante estava na todo mesa. Mundo garantido. Quando está tudo certo, ela pega e senta para comer. O republicanismo é você ter uma aspiração, você pensar muito primeiro, né, no público, no todo, para depois pensar em você. O problema é que a gente tem muitas vezes inversão disso. A pessoa ela tem um projeto pessoal de poder, um desejo de ser deputado, senador, governador, presidente, e ela não tem esse sentimento republicano, que é de servir acima de tudo. Muito funcionário público também presta para ser funcionário público por causa da estabilidade, mas não tem vocação nenhuma de servir o público. Pelo contrário, até não gosta muitas vezes. O político tem que ter essa vocação republicana, de só sentar à mesa quando todo mundo estiver comendo, quando tiver todo mundo servido. É isso? A mãe de família ela é um exemplo muito forte do republicanismo que a gente precisa. Professor, a gente ouve falar muito que o Brasil é um país rico, é o maior produtor agrícola, é o maior exportador de carne, a gente sabe que tem uma natureza exuberante, a gente sabe que tem muitas forças essenciais para uma economia que nos torna muito rico. E apesar da gente não conseguir ter um status, nem uma estrutura de países ricos, a gente tem esse dinheiro. Onde que esse dinheiro vai parar? Tanto que é arrecadado, tantos esses milhões que a gente tem, o que acontece que até hoje o país, como administração, não consegue fazer com que isso volte à população de uma maneira decente, que tenha hospitais, que não tenha fila no INSS, que a gente tenha rodovias asfaltadas sem buraco. O que acontece? Onde é que a gente perde a mão? Não estou falando dos políticos, estou falando do próprio brasileiro. Sim, sim. Eu acho que assim, primeiro a gente tem um sistema de impostos que onera muito a produção e onera muito as pessoas mais pobres, que é aquele imposto que incide sobre o remédio, sobre o alimento. Sobre o dia a dia ali. O cara que paga o saco de arroz R$20, você paga 5 de imposto e o mais milionário paga 5 de imposto também. É possível mudar essa situação? Eu acho que a gente tem que fazer repactuar. A gente tem alguns candidatos que têm algumas propostas nesse sentido, né? De, por exemplo, cobrar dividendos e lucros, cobrar sobre fortunas. Tem outros que falam de mudança do patamar de imposto de renda. Eu acho que o fundamental é a gente, de fato, desonerar a produção, porque a produção é importante, as pessoas precisam trabalhar. É um ciclo virtuoso. Você trabalha, você tem dinheiro, você consome, precisa se produzir mais. Então, e a gente faz uma reestruturação, né? A gente exporta muito alimento, de fato, mas é soja, né? A gente exporta cana, coisas que a gente não consome aqui. Então, a gente precisa, de fato, repactuar algumas coisas em relação ao imposto. A gente ainda tem muito lugar que foge de dinheiro no Brasil. A gente sabe que existem muitas coisas ainda. Corrupção é uma delas. Corrupção. Acho que a corrupção... E a má administração também. Sim, a falta de preparo também. Eu acho que os nossos gestores, eles deveriam, né? Se você vai querer ser técnico hoje de futebol no Brasil, você tem que fazer uns estágios na CBF.
tem que fazer vários cursos. Eu acho que os nossos gestores, eu não estou dizendo que... Se quiser ser professor, advogado, jornalista, você tem que estudar, né? Tem que estudar. Cumprir um certo Eu acho requisito. que todo mundo pode ser candidato, pode ser votado, pode eleger. Mas se você está se prestando a isso, é importante você entender o mínimo de funcionamento do Estado, né, das federações, como se organiza, como pode otimizar. Se a gente tem pouco dinheiro, a gente precisa decidir aonde a gente vai pôr esse dinheiro, né? O que vai ser mais produtivo para o país. Fugir desse discurso que a gente teve durante muito tempo, que, olha, a gente não pode dividir o bolo enquanto ele não crescer. O bolo crescia, a gente não dividia. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa reestruturar o sistema de cobrança de imposto, cobrança de grandes fortunas. Acho que a gente tem que... A corrupção ainda, desde a pequena corrupção, né, em municípios até as grandes corrupções, tem que ser combatida. Isso tem que ser uma bandeira que a gente não pode abandonar, porque a corrupção ela incide em falta de hospital, como você disse, má qualidade. E aí a gente tem aqui no Brasil, né, umas políticas para atender classe C, D e E. A classe média se viu danada durante os últimos anos. Abandonado. Porque, na verdade, o que acontece? A grande satisfação. Os programas sociais que foram criados, por exemplo, nos governos anteriores, atingiam classe C, D e E. A classe média ela é um híbrido aqui no Brasil, porque, por exemplo, ela paga o IPVA do carro, mas quando vai viajar também tem que pagar o pedágio, que é privatizado. Ela paga o SUS, mas paga também o plano de saúde, ou seja, ela paga para o Estado e paga também para o setor privado, e não vê isso voltar para ela, como você disse. Isso cria realmente um ranço muito grande. Então, eu acho que a gente tem que pensar uma série de estratégias para conseguir recuperar. Acima de tudo, eu acho que a gente tem que voltar a sonhar com as coisas, planejar, desejar, pensar o país que a gente quer. Se a gente conseguir retomar isso, né, ter esperança. Esperança é fundamental. Vamos voltar a falar, então, de uma coisa essencial para o eleitor brasileiro, que é a confiança. O eleitor brasileiro ele perdeu confiança na política e nos políticos. Mas a gente não deve perder essa confiança, a gente tem que continuar acreditando nela, né? Eu acho que... Como recuperar isso? Se a gente desiste, né, disso, se a gente perde esperança, a confiança, eu acho que a gente começa a viver num país entristecido, né? Eu acho que o Brasil ele tem que retomar um pouco disso, né? Dessa coisa de sonhar, de desejar e de planejar acima de tudo, né? O sonho, pelo sonho, ele é bobo. Eu acho que a política ela é meio para muita coisa legal, né? Ela é meio para a gente pensar a reestruturação da sociedade, a melhora de vida, pensar em última instância como a gente vai viver. A gente tem muita coisa para pensar, a gente tem muita coisa que decidir ainda aqui no país, e eu acho que o momento da eleição é um momento de repactuar, é o momento da gente conseguir, até de certa forma, que eu vou dizer que parece controverso, aglutinar de novo o país, né? A gente teve muito dividido, né? E a gente tem como tirar coisas em comuns. Sim, o bem geral da população a gente consegue, é que a gente focou tanto nas diferenças, nessas brigas, que a gente acabou perdendo um pouco isso, né? E aí a política, quando ela se mistura com ódio, ela fica uma coisa realmente triste, né? Você tem ameaças, você tem mentiras, e aí a gente pensa, qual que é a função disso? É o poder pelo poder? É o acesso? É ter acesso ao fundo do Brasil? É ter acesso ao dinheiro? Porque é muito dinheiro realmente. Qual que é o fim da candidatura do sujeito? O que ele quer fazendo lá? A gente tem que pensar um pouco isso. E também é o que eu volto a dizer, pensar que a democracia é um processo. A votação é um passo para isso. Acompanhar nosso papel depois. Vamos falar do voto do jovem eleitor. É um voto que todos os candidatos estão de olho, porque é uma parcela muito grande da população. E a gente sabe que essa parcela da população ela vai fazer diferença nessas eleições. Sim. Tem se falado muito disso. Como que o jovem deve pensar hoje, daqui para frente até no dia 2 de outubro? Eu espero que aumente a procura, né? A gente lembrando que de 16 a 18 anos não é obrigatório, acima de 70 também não é obrigatório, né? Eu espero que haja um aumento da procura, porque a gente teve em eleições passadas, não teve esse jovem de 16 a 18 não procurou, mas os mais jovens têm que pensar, acima de tudo, que a gente está num projeto de vida deles, eles têm que pensar, né? A gente tem aí uma juventude que vê dificuldade, por exemplo, em relação ao emprego, né? As pessoas mais pobres, nas décadas anteriores, achavam que poderia superar a pobreza, a ascensão social através de música, futebol, né? O sonho do moleque mais pobre era estourar no futebol para tirar a família da pobreza, ou num grupo de pagode. Hoje eu percebo assim, uma juventude muito grande ligada às redes sociais, querendo ser youtuber, querendo ser TikTok, viralizar para ganhar dinheiro, e isso é exceção.
Do mesmo jeito. Como jogador de como futebol, jogador é exceção, como astro do cinema, como cantor. É exceção. E se vendia a exceção como regra. Então eu vejo muito jovem, TikTok, querendo viralizar, ganhar dinheiro com a internet. Então um recado para o jovem leitor. Eu acho que ele tem que pensar no que ele quer para o futuro dele. E ele vai ser o mais impactado. O que eu acho que é a grande demanda para esse jovem? É educação e trabalho. Então ele tem que focar muito nessas propostas viáveis de educação para ele. Que tipo de educação? Porque também não é a nossa educação que a gente teve. Uma educação diferenciada tem que ser. Tem que se pensar em cursos técnicos, universidade para esse pessoal. E acima de tudo, ter emprego para eles depois de qualidade. Porque se a gente fica trabalhando com exceção só aparece num país que não oferece oportunidade de qualidade para a pessoa. Onde ela não tem um trabalho... E aí continua essa diferença social muito grande. Fica. E sem falar que também tem a questão geracional, né? Você vê que muito candidato está tentando pegar essa turma aí, podemos falar, né? O Ciro, por exemplo, está fazendo react. Ele pega vídeos e fica fazendo reação, né? Como teve o caso do Casimiro, que inclusive trabalhava no SBT do Rio, né? Que estourou com esse negócio de reação. O Ciro está fazendo isso, para tentar focar nessa turma. É uma turma que tem que ter uma atenção dos candidatos, e eu acho que, de novo, a forma mais clássica e mais segura de ascensão social é a educação. Professor, outro ponto que muito está se ouvindo falar nessas eleições é a abstenção. Eu não vou votar. Se eu for, eu vou votar branco e nulo. Para aquele eleitor que votou nas últimas eleições, branco ou nulo, ou se absteve de ir às urnas, qual que é o recado para esse eleitor? A gente já teve uma abstenção grande, né, nas últimas eleições, em função da pandemia também, né, que a gente já estava, e também por uma certa desilusão. Né? Eu acho que a gente... quando a gente não vota, a gente abre mão de votar, a gente não pode reclamar do que é imposto para a gente. E a participação nossa, de maneira geral, quando a gente abre mão dela, é como se a gente também tivesse, eu vou usar uma palavra forte, sendo um pouco covarde. Porque aí eu posso ficar falando, eu não votei em ninguém. Não tenho culpa de nada. Eu não tenho culpa de nada. Como não, meu amigo? Quando você opta por se eximir, você também tem culpa nesse processo. E não precisa, a gente também não precisa culpar as pessoas, né? A democracia é um processo pedagógico de aprendizado, a gente está aprendendo, a gente erra. É como qualquer pessoa, a gente está sempre em informação constante. E politicamente também a gente está aprendendo. Então, eu acho que tomar opinião, votar consciente, quando a gente diz votar consciente, é o quê? Votar com base no que a pessoa está te falando, no que ela está te propondo. E pensando que desdobramento isso vai ter. De maneira mais prática, pensa assim, você na sua casa, com você, com a sua família. O que esse candidato, o que esse governo, o que isso impactou na minha vida? Impactou assim, impactou assado. O que mudou na minha vida? O que eu deixei de ter? O que eu deixei de ter, ou que eu melhorei, ou que eu melhorei. Exatamente. Você pode, não é uma coisa subjetiva, você pode mensurar isso no seu dia a dia. Pera lá, isso aqui melhorou. Isso aqui não foi tão bom. Esse exercício é muito importante. Sim, né? Porque é a materialidade da política na nossa vida. Tem gente que fala, não gosto nem de falar de política, eu não vejo política, eu não discuto política. Não, a política, ela está na nossa vida o tempo todo, minuto atrás de minuto, né? Se você não discutir, se você não debater, você vai ter gente discutindo, debatendo, decidindo por você. Professor, vamos falar de pandemia e política. Não tem como separar as duas situações, porque a gente sabe que muitos candidatos ou pré-candidatos se tornaram, talvez, rejeitados pelo eleitor por conta de algumas medidas que foram preciso tomar durante a pandemia. A gente sabe que muitas medidas tomadas não foram as melhores que agradavam setores. Setor da economia, o setor de hotel, vamos dar um exemplo. A gente tem que saber separar isso, né? Pandemia e eleição. Sim, a gente sabe que decisão política não necessariamente é a decisão mais popular. Né? Ainda mais num cenário de pandemia que a gente estava, né? A gente tem que saber separar isso mesmo. Tanto a ação dos nossos governantes, como também as omissões. Né? Eu acho que esse tema vai ser muito explorado, né? Tanto em relação ao número de mortes, vacina. Tem gente que vai tentar também se promover a partir disso, né? Desse processo de vacinação. Mas, de fato, você tem razão. Algumas atitudes desagradaram setores específicos, de maneira a quase inviabilizar o candidato. Outros setores, outras questões vão ser colocadas em debate. Olha, demorou para comprar vacina, não demorou? Morreu muito, não morreu? Poderia ter morrido menos, morrido mais? Isso aí, a gente tem que também tomar cuidado. O eleitor tem que ficar muito esperto com esse jogo. Sim. Que vão usar a pandemia, né? Sim, a pandemia ela vai ser, acho que ela vai estar no debate central, mas eu creio que ainda ela não vai ser... E é importante reconhecer o que foi feito de bom também durante esse processo. Sim, lógico, a gente teve a produção de vacina em São Paulo, a gente teve a aprovação no Congresso do auxílio emergencial, a gente teve coisas positivas e negativas. É isso que eu disse, a pessoa tem que pesar.
Ainda que eu acho que essa questão não vai ser o central da nossa campanha, do nosso debate. Eu tenho a impressão que o tema, de novo, vai ser a questão do emprego. Eu acho que o ex-presidente vai tentar trazer para esse lado, o atual presidente vai tentar discutir a questão da corrupção, novamente. O Ciro, ele tem esse mote muito grande do projeto de país, ele tem lá os programas dele, né, de ajudar a tirar o nome do SPC, essas coisas todas, é um projeto mais nacionalista, e temos do Moro, que também ele fala muito do combate à corrupção, e ele precisa se apropriar ainda de outras questões que ainda não está apropriado. Mas eu acho que é um debate interessante que a gente já começa a ver, na verdade, né? Então vamos falar de populismo. A gente tem exemplos no país, das últimas eleições, de políticas populistas. Políticas populistas não quer dizer que é a favor do povo, é isso? Não é popular necessariamente, né? Algumas medidas, elas visam muito mais o interesse, principalmente essas que são tomadas mais próximas às eleições, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Primeiro que a gente tem que lembrar que o dinheiro é nosso, né? Ninguém faz populismo com dinheiro próprio, o dinheiro é nosso, em última instância, é bom a gente sempre lembrar. Trabalhamos cerca de quase 4 meses dos 12 para pagar imposto no Brasil, não é pouco. Então, nosso nível de exigência, né? Você estava falando da Europa, de alguns países, nosso nível de exigência tem que ser maior de fato, para pressionar esses funcionários nossos. Tomar cuidado justamente com isso, com essas medidas populistas, que não são populares necessariamente, que visam justamente o quê? O voto. O voto. Exatamente, aí a gente tem que fazer esse filtro, realmente. E promessas populistas também. Ah, sim. A gente sabe que o país ele tem uma série de limitações, temos o orçamento, é gigantesco, mas temos muito ainda gastos, né, que não são diretamente com o povo, mas gastos com dívida, rolamento de dívidas, pagamento de dívidas, o gasto com a máquina pública, que ainda é muito pesado. A gente vai ter esse debate com o funcionalismo público também, se ainda vai existir essa estrutura de funcionalismo público como é no Brasil, né, porque o funcionário público ele ganha muito mais do que o funcionário privado, a média geral, a estabilidade, tem uma série de coisas que estão sendo discutidas, privatizações e por aí vai. O que a gente pode resumir desse nosso bate-papo e que fica de mais importante para o eleitor, a partir de agora, começar a perceber os rumos das eleições no Brasil em 2022? Eu acho que o fundamental é aquilo que a gente falou no começo. A gente tem que abandonar esse nosso resquício personalista. O que é abandonar? Você não pode gostar mais de um de outro? Lógico que sim. Isso é carisma, se chama. A gente, olha, meu santo bateu mais com esse, eu gosto mais desse, eu não gosto como esse fala, eu não gosto do jeito que esse se veste. Tudo bem. Normal. Preferência existe. Mas eu acho que a gente tem que deixar isso para um primeiro momento, e nosso segundo momento é pensar que país eu quero deixar para meus filhos, que país eu quero encontrar quando eu tiver idoso. A população brasileira, a partir de 2025 agora, começa a ser uma maioria de adultos e idosos. Hoje nós temos a média de 1,6 por família criança. Essa média vai abaixar e a população brasileira começa a envelhecer. Pessoas velhas que tiveram uma saúde não tão boa durante a vida, não tiveram condição de se exercitar e vão se aposentar com salário mínimo, a maioria deles. Que país a gente vai preparar para essas pessoas que vão envelhecer, que vão ter uma média de vida de 80 anos? Né? Temos que pensar, então, na saúde dos mais velhos, emprego, de repente, né? Previdência. Então, tem uma série de questões que essas pessoas têm que apontar para a gente. Pelo menos, olha, a gente vai por aqui. Olha, vamos manter o congelamento do investimento em saúde e assistência social? Não vamos? Onde vamos arrecadar mais? Como a gente vai ajudar essas pessoas? A gente tem que passar esse primeiro momento, que é o momento do personalismo, para esse segundo momento, que é o momento da proposta. Porque a gente tem problemas concretos. E para problema concreto, a gente precisa de proposta concreta. Olha, eu vou fazer isso, mas de onde você vai tirar o dinheiro para fazer isso? Olha, eu vou tirar daqui e vou investir aqui. Vou criar um novo imposto, mas quem vai pagar esse novo imposto? Acho que tudo isso a gente tem que pensar, né, para poder decidir nosso voto e para amadurecer enquanto democracia, enquanto cidadão, enquanto pessoas. É isso aí. O programa Tela Política traz nesse episódio uma conversa muito madura sobre democracia e sobre a política brasileira e o cenário das eleições no Brasil, que é o que vai definir o nosso futuro. Então é importante você, eleitor, prestar atenção nessas dicas e se interessar por política. Aqui no Tela Política você encontra a apresentação dos candidatos, as propostas dos candidatos estão dispostos a fazer como candidatos, como governantes, se eleito. Então é muito importante a gente se atentar a essas questões, né, professor? Bom, esse episódio foi com
doutor de Ciências Políticas, Araré Carvalho, também colunista do jornal O Estadão. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, é um prazer estar aqui. Sempre que precisar, é só chamar. O Tela Política volta com mais um episódio. Até mais.